Assim como tem a obrigação de construir escolas ou postos de saúde, o Estado também tem o dever de punir quem comete crimes. No Brasil, a cadeia sempre foi o único destino dessas pessoas. Uma prática que, ao longo dos anos, se revelou pouco eficiente. É por isso que hoje o país aposta nas penas alternativas. A intenção não é punir menos, mas punir melhor. Homens e mulheres vivendo de forma precária, espremidos, praticamente como animais. Essa é a realidade na maior parte dos presídios do país. Disseminação de doenças, falta de atendimento médico, quase nenhuma higiene, além do risco constante de rebelião. Problemas explicados e agravados pela superlotação carcerária. A estrutura simplesmente não comporta as mais de 470 mil pessoas que hoje estão presas no Brasil. A mentalidade ainda é que o preso é bandido, o preso é bicho, o preso deve ser eliminado, ele deve ser torturado, enfim, é uma situação de vingança. Uma realidade que só piora com o passar dos anos. Em 2000, eram cerca de 233 mil presidiários. Em 9 anos, esse número mais que dobrou. Um salto que pode ser explicado pela quantidade de presos aguardando julgamento. Ano passado, 152 mil estavam nessa condição, 7% a mais que em 2008. Faltam pelo menos 180 mil vagas para suportar toda a demanda. Em abril, o governo anunciou a construção de 120 presídios no país. Mas as 28 mil vagas que esses prédios devem criar são esperadas para resolver um outro problema: tirar os presos das delegacias. Pelo menos 70 mil pessoas. A maioria está nos estados do Paraná, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Quem entende do assunto não tem dúvidas. Não há estrutura prisional que dê conta de uma população de detentos que cresce 7% ao ano. Desafogar o sistema é o grande desafio. Algumas medidas são voltadas para os presos considerados menos perigosos, pessoas que cometeram crimes sem violência e que cumprem pena de no máximo 4 anos. As chamadas penas alternativas são apontadas como a melhor solução para o problema. Elas incluem a prestação pecuniária, uma espécie de multa, a perda de bens ou valores, prestação de serviços à comunidade, interdição de direitos e limitação de fim de semana. Todos os crimes culposos podem ser apenados com a pena restritiva de direitos. Esta promotora desenvolve pesquisas sobre crimes na Universidade de Brasília e garante: manter todos os condenados em prisões é um grande erro. Você tem, por exemplo, depoimentos de réus que falavam que dentro da prisão aprenderam aonde conseguir a arma, aprenderam como manejar a arma. Eles falavam que entraram no presídio sem saber como, por exemplo, abrir um cofre, saíram de lá sabendo como abrir um cofre. As penas alternativas foram previstas pela primeira vez na legislação brasileira em 1984, com a reforma do Código Penal. Mas elas só começaram a ser aplicadas 14 anos depois. Apesar dos avanços, na opinião desse advogado criminalista, o uso das penas alternativas só vai ganhar força quando a sociedade entender, de fato, quais são os benefícios da medida. Eu concordo que a sociedade tem um anseio de punição, mas a verificação objetiva de que as penas alternativas são uma realidade, são uma necessidade para aqueles que cometem crimes mais leves. Foi com base nessa certeza que o Conselho Nacional de Justiça criou uma campanha para mostrar à sociedade as vantagens da substituição da pena. Este conselheiro do CNJ diz que, além de esclarecer a população, também é preciso sensibilizar os juízes, que têm nas mãos o poder de decidir. O CNJ criou um departamento específico para auxiliar os juízes na implementação dessas penas alternativas, inclusive com cadastramento de entidades que tenham interesse de entrar nesse sistema. A mudança já começou. Prova disso é que no ano passado, pela primeira vez, o número de condenados cumprindo penas alternativas superou o de presos. Cleidivaldo responde pelo crime de desacato à autoridade. Fui indiciado em 240 horas de prestação de serviço à comunidade.
Ele presta serviços nesta creche, próxima a Brasília. É um dos 39 condenados que trabalham aqui. Tatiana, a diretora, é quem recebe e fiscaliza cada um deles. Ele chega pra mim, Tatiana, vou 3 horas diárias, pode ser? Não, pode, mas durante dessas 3 horas você vai ter que mostrar serviço. Cleidivaldo chegou aqui sem saber nada de jardinagem. Daqui a 2 meses vai terminar de cumprir a pena e acrescentar um novo ofício ao currículo de motorista. Para mim foi um caminho bom, trabalhar, voltar para o convívio social de cabeça erguida e saber que não adianta a gente querer, muitas das vezes, ser grosso, querer ser muito, sendo que a gente não somos nada. Guilherme e Moacir não são estudantes, mas passaram um bom tempo vindo 2 vezes por semana a esta escola pública de Porto Alegre. Compromisso para cumprir pena por sonegação de impostos e contrabando. Eles só puderam trocar a cadeia pelo trabalho por causa de uma parceria entre a Justiça e a Secretaria de Educação. Um jeito diferente de punir e também de enfrentar o preconceito. Quem já foi parar na cadeia sabe o quanto isso é importante. Com a pena alternativa, a vida profissional do condenado não é interrompida. O trabalho nos colégios é feito num horário que não atrapalha o emprego.